Olá, visionária! Seja muito bem-vinda em mais um Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, mãe atípica do Júnior, de 11 anos, e da Mariana, de 5 anos. E eu tenho trazido aqui para vocês, pontuando para vocês, tentando trazer leveza, tá? Não romantizando, mas sim trazendo leveza para esse laudo, para essas mães que vivem exatamente como eu vivo, lidando com essas crianças atípicas. Então hoje eu vou trazer aqui um ponto que é como dividir tarefas com parceiro, familiar ou rede de apoio. A dica que eu posso trazer para vocês é o que eu vivo. Eu sempre trago no Visão de Mulher a minha vivência, exatamente o que eu vivo, como eu lidei, e eu tento trazer para vocês para que vocês possam analisar e ver se vale ou não na sua família. E tentar trazer para vocês essa visão de que, ok, você é capaz, independente da sua condição, independente do momento que você está e do laudo do seu filho, tá? Então eu sempre tento trazer o que eu vivi, a minha experiência de vida, para que você possa enxergar que sim, é possível. Tá? Eu, Francine, eu sempre analisei o que de fato eu poderia terceirizar e o que eu não poderia terceirizar. Eu já falei inúmeras vezes e eu repito, eu vejo que muitas mães se culpam por tudo. Nós, mães, vivemos culpadas constantemente. E aí, quando a gente fala sobre terapia do seu filho, eu vejo que muitas acham que não pode terceirizar em levar o seu filho para terapia. E aí, o que eu falo e trago sempre para vocês? Mães, no início, quando está sendo criado um vínculo com o terapeuta, você está conhecendo, sim, é muito importante você estar nesse processo. Porque está sendo criado um vínculo do terapeuta com o seu filho e o seu com o terapeuta. Até que você tenha confiança de entregar o seu filho a este terapeuta e ficar tranquilo na recepção, é importante você estar. Vão ter mães que não vão conseguir estar nesse período. E tá tudo bem, não se sinta culpada. Eu tenho certeza que você não está, é por um motivo que você de fato não possa estar. Você de repente não pode largar o seu trabalho, ou você está em um momento de transição da sua empresa. E eu tenho certeza disso, porque eu creio que a mãe, que é mãe, ela não vai abrir mão de estar nesse momento simplesmente porque ela não quer. Então, se ela não está, é porque ela não pode. E aí eu vou pedir encarecidamente para todas as outras pessoas que olharem para essa mãe que não conseguiu levar, que não conseguiu estar presente, entendam o motivo por que ela não está. Então, assim, eu enxergo que esse momento, esse período de transição, de você criar vínculos, é importante você estar presente. Você, mãe, a partir do momento que seu filho já criou este vínculo, que você já confia na terapeuta, ele já está adaptado, a partir desse momento, eu julgo não ser tão fundamental você levar o seu filho todos os dias para terapia, ficar sentada ali naquela recepção, naquela sala, aguardando aquele momento, quando você pode ser produtiva em outro aspecto. Claro que se você não tem nada além disso para fazer, ou você pode sim encaixar na sua rotina que não vai te trazer nenhum prejuízo produtivo, né? Prejuízo produtivo. Ok, você vai. Agora, se você tem que abrir mão, de repente, às vezes você tem alguma coisa, você está se desdobrando para que você esteja ali naquele momento, sim, é hora de você compartilhar isso com a sua rede de apoio ou com o seu companheiro. É importante. Então, assim, pare de se culpar e trazer essa responsabilidade 100% para você. Eu tenho que estar ali todos os dias. Não, você não precisa estar ali todos os dias para estar presente e para estar ciente e acompanhando de perto o que o seu filho está fazendo e a evolução do seu filho. Às vezes você vai ser muito mais útil deixando outra pessoa levar e você indo atrás do que? Da sua empresa, do seu trabalho, alguma coisa do tipo, do que simplesmente você estar ali sentada. Então, entenda o que eu estou falando. Às vezes você fica ali
por um sentimento de culpa e achar que você não pode pedir ajuda. E sim, você pode pedir ajuda. O seu parceiro, o seu marido, a sua família, a sua rede de apoio pode te ajudar sim nisso. Porque, de repente, a sua ida, você está indo levar, ficando ali, você pode ser muito mais produtivo fazendo outras coisas do que simplesmente ficar sentada ali 1 hora, porque você não vai participar da terapia do seu filho. Você vai criar vínculo. Gente, tem diversas maneiras para você criar o vínculo com seu filho do que você simplesmente levar ele na terapia e ficar ali sentada. Então, foque no que realmente é necessário e pare de se culpar. Porque eu vejo que muitas mães se desdobram, às vezes deixam de fazer determinadas coisas porque acha que só ela tem que levar o filho, só ela tem que fazer, porque se ela deixar de levar, ela vai ser menos mãe. Não, você não vai ser. Eu não levo os meus filhos à terapia, a minha mãe leva. Já teve momentos que eu precisei que a minha funcionária levasse meu filho. E nem por isso eu não sei o que está acontecendo. E nem por isso eu deixei de participar de nenhuma reunião de devolutiva dos meus filhos. E nem por isso eu nunca deixei de saber o que estava sendo tratado com ele. E nem sou menos mãe dos meus filhos porque eu não levo eles na terapia. Todos os processos de adaptação dos meus filhos, eu estive presente. Em todos. Alguns a minha mãe já ia, para eu já estar fazendo essa transição, outros eu ia sozinho. E nenhum eu deixei de ir. Mas eu sempre, dividi tarefas. Eu tô falando em relação à terapia, mas isso vale para dentro da sua casa, isso vale para uma escola, isso vale para todos os setores que estão ligados ao seu filho. Aprenda a dividir tarefas. Porque às vezes você está cansada, sobrecarregada e você não sabe por quê. É porque você não está dividindo. Eu sempre falo aqui e vou repetir. Você não é a Mulher Maravilha. Você precisa de ajuda sim. Você precisa de suporte sim. Eu vou ser menos mãe se eu posso contar com a minha mãe ou uma rede de apoio para levar o meu filho na terapia e nessa 1 hora eu ir fazer alguma coisa para mim. Não, você não vai deixar. Você vai deixar de ser menos mãe se você não simplesmente largar o seu filho. Você não sabe nem o que está acontecendo. Você não sabe nem a terapeuta. Você não está sabendo se seu filho está evoluindo. Aí sim, você está deixando de fazer o que tem que ser feito, o seu dever de mãe. Mas você pedir ajuda, dividir as tarefas, de levar numa terapia, de levar na escola, de levar numa atividade, você dividir essa tarefa, você não vai deixar de ser menos mãe. Então, vamos entender exatamente qual é o papel da mãe, o que você pode dividir, o seu marido pode te ajudar. Então, assim, eu peço ajuda para tudo, para tudo. Eu tenho uma ajuda para tudo. Eu estou passando por um momento na minha empresa que requer muito de mim. E eu já falei isso em diversas vezes para você. O equilíbrio é o desequilíbrio. Vão ter momentos na minha vida que eu vou ter que focar na minha empresa e pedir ajuda com a ajuda dos meus filhos. E vai ter momento que eu vou ter que focar nos meus filhos e pedir ajuda com a minha empresa. Tem momentos que eu não posso abrir mão. Se meu filho está doente, quem é minha prioridade? É meu filho. Se a minha empresa está passando por um problema, quem é minha prioridade? É a minha empresa. Então, as pessoas focam muito no equilíbrio. Só que o equilíbrio, você viver um equilíbrio, é entender que o desequilíbrio é necessário. Às vezes você busca tanto o equilíbrio que você não está dando o seu máximo em nenhum dos lados. Você está achando que está equilibrada, mas não está. Então entenda isso. Vão ter momentos que seus filhos vão exigir de você e você vai ter que focar neles. Vai ter momentos que a sua empresa ou o seu trabalho precisa de você e você vai ter que focar. Eu estou no momento exatamente nesse da empresa. A gente está vindo em momentos na empresa em São Paulo, na empresa do Rio, que requer muito de mim. Então, eu preciso de ajuda com os meus filhos. Mas qual é a ajuda com os meus filhos? É na educação deles? Não. A minha mãe, eu tenho, graças a Deus, e assim, eu sempre vou honrar a vida da minha mãe e do meu pai, porque eles são fundamentais comigo, com as crianças. São fundamentais. Eles são a minha rede de apoio, assim, que quando eles não estão comigo, eu falo, meu Deus do céu, parece que eu não consigo nem respirar. Dou conta? Dou conta. Claro que eu vou dar. Eu sou mãe, eu sou empresária, eu sou mulher, então eu vou dar conta. Vai ter hora que eu não vou conseguir fazer uma unha? Não vou.
mas o meu filho tá ali. No momento eu posso deixar ele. Gente, eu trago meus filhos para a empresa. Claro, eu sou dona do negócio, eu tenho como fazer isso, mas eu já liberei na minha empresa para os meus funcionários levar filho. Francine, eu não tenho como e tal, eu posso trazer? Pode, deixa ali, não vai ficar ali. Então, assim, a gente tem que entender o momento. Todos os dias eles estão na minha empresa? Não, mas quando eu preciso, eu venho. Então, eu já precisei deixar eles aqui. Claro, uma tá com 5, outra tá com 10. Deixei, preciso que vocês fiquem aqui e eu tinha que fazer não sei o quê. Eu saí ali, a pessoa tem como você dar uma olhadinha, já direcionei, já isso, já aquilo. Ok. Então, a gente tem que saber dividir, saber quem a gente pode, quem a gente não pode. Então, assim, voltando, eu estou num momento na minha empresa que exige muito de mim. Então, eu tenho que organizar o meu dia entre as minhas coisas pessoais, meus filhos, a minha vida com meu marido, a minha empresa. Então, eu tenho que me desdobrar em relação a tudo isso. Como que eu faço? Pedindo ajuda. A minha mãe leva os meus filhos para a escola, a minha mãe pega meus filhos da escola, leva eles para casa. Eu, graças a Deus, eu tenho funcionária. Quando eles chegam, já está ali com a comida, já está com isso, está com aquilo. Ela dá esse suporte para as crianças. Quando tem terapia, ela leva. Mas quando ela não está, sou eu quem faço. Ela precisou se ausentar 2 vezes na semana. Tem vezes que ela está em casa e eu pego, não, pode deixar que eu levo, pode deixar que eu faço. Eu estou em casa, por mais que ela chegue, eu espero eles. Vamos almoçar hoje com a mamãe? Então, hoje a minha realidade é essa. Pode ser diferente da sua? Sim, vai ser. Você pode falar, Francine, mas você pode fazer isso. Sim, eu posso hoje fazer isso. Mas teve momentos que eu não pude. Mas eu sempre pedi ajuda. Eu sempre dividi tarefa. Eu nunca parei e centralizei 100% em relação aos meus filhos, 100% comigo. Nunca. Eu sempre pedi, sempre fui. Minha mãe sempre esteve comigo. O meu marido, hoje em dia, eu peço ajuda. Então, assim, quando eu tinha alguém que pudesse ajudar, funcionário de casa, você leva, você faz. Eu sempre pedi ajuda. Então peça também. Será que você hoje não tem ajuda é porque você não pede? Ou porque realmente não tem? Ou você é tão aquela pessoa que, mas ninguém vai fazer igual a mim? Sim, ninguém vai, mas você precisa de ajuda. Deixa fazer. O que você pode pedir ajuda, você peça. Não terceirize o que não tem que terceirizar. Que aí eu vejo também que muitas pessoas acabam errando. O que não tem que terceirizar, terceiriza. E o que pode, não faz. Então não terceirize a educação dos seus filhos. Isso não é negociável. Os valores, isso não é negociável. Você pode ter ajuda, mas a educação do seu filho não é. Não sou contra babá, não sou contra funcionário, não sou contra a rede de apoio, mas a educação dos meus filhos, isso eu não negocio. A minha mãe me ajuda e muito. Mas, assim, quem conhece minha mãe e perguntar a ela, ela vai falar, Francine não negocia a educação dos filhos. Ela pode ficar como ela fica muitas das vezes chateada comigo. Às vezes a gente discute sobre isso, porque ela fala, eu sirvo, eu já ouvi isso da minha mãe, eu sirvo para ficar com eles, mas eu não sirvo para educá-los. E eu já falei para ela, posso ter sido dura? Posso ter sido, mas eu já falei, eles são meus filhos, é a minha maneira de educá-los. Eu preciso da sua ajuda, mas eu sou a mãe. Você foi a minha mãe, você me educou e assim, eu tenho gratidão pela educação que você me deu, porque através da sua educação eu sou quem eu sou hoje, mas eles são meus filhos e a minha maneira de pensar e de educar é diferente da sua. Eu tenho alguns padrões que vêm dela, mas eu tenho uma maneira. Então, isso você não pode terceirizar, a educação dos seus filhos. Como lidar com isso, eu posso gravar um outro vídeo com vocês e saber quais são os limites, quais não são, porque eu tenho certeza que muitas que estão me assistindo, a avó ajuda diretamente na criação dos seus filhos. E é algo que é desafiador. Inclusive, eu posso até trazer ela para gravar aqui com a gente, para que vocês possam também escutar o lado dela. Que, gente, vô e vó é maravilhoso. Eu vivi com a minha avó, eu convivi com a minha avó. Gente, não deixe com que seus filhos não convivam com os seus pais ou com os seus sogros por causa disso. Saiba lidar, aprenda a lidar, estipule limites, mas não deixe com que eles vivam isso. E entenda também que eles são avós. O papel do avô é qual na vida das crianças? É mimar, é dar amor em excesso, é deixar eles fazerem. Porque imagine o que seria da nossa vida se não tivesse nossos avós. Não foi gostoso viver com seu avô, com sua avó? De chegar na casa da avó e falar assim, aqui eu posso fazer tudo que eu tô longe do meu pai e da minha mãe?
então não prive seu filho também, mas tenha um bom relacionamento e deixa claro exatamente tudo que pode e o que não pode. Não terceirize a educação do seu filho. Isso eu falo. Mas saiba pedir ajuda e divida as tarefas, para que a sua vida também seja mais leve. Então, às vezes, você está cansada, não sabe o motivo. É porque você tem a sua rede de apoio, tem pessoas com que você possa pedir ajuda e você não está pedindo. Se você não tem, de fato, assim, eu sei que muita realidade de muitas mães é não ter ninguém para contar, não ter, às vezes, ninguém. E aí, você não é uma escolha, não é uma escolha. Você precisa viver dessa maneira e você vai criar mecanismo que possam te facilitar. Mas se você tem hoje pessoas com que você possa compartilhar, então divida tarefas. Comece dando mais fácil e depois você vai dando as mais difíceis. Até para que você possa se ir acostumando com isso. E abrindo a brecha para que você possa ter ajuda. Facilite a sua vida. Se você tem como, facilite a sua vida para que você possa ter momentos mais prazerosos com seu filho. Porque às vezes o cansaço do dia a dia chega no final do dia que acaba sendo um fardo e não um prazer. Então, saiba utilizar a sua rede de apoio, o seu esposo. Eu não quero perturbar seu esposo. Divide uma tarefa simples. Sei que às vezes ele pode ter uma carga horária de trabalho maior do que a sua, mas compartilha com ele. Vai de pouquinho em pouquinho. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Sabendo lidar, que a sabedoria está com a mulher. Sabendo lidar, ele vai te ajudar sim. Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica que eu tô trazendo para vocês. Tenham sabedoria e ouvir o que eu tenho passado para vocês e identificar o que cabe e o que não cabe. Cada um temos a nossa particularidade e nós sabemos o que cabe e o que não cabe. Mas esteja sempre de coração e mente aberta, porque às vezes você pode não estar fazendo determinadas coisas porque você acha que não pode. Então vamos parar de dar desculpa e começar a enxergar com outros olhos. Será que dá para fazer assim? Será que comigo funciona? Então comece a se perguntar, será que se eu fizer assim? E teste, vai fazendo, vai vendo, porque eu tento trazer isso para vocês, o que eu vivi, como eu vivi, qual foi a decisão que eu tomei e para mostrar para vocês que pode, que vai ser difícil, não romantize, mas traga da maneira leve. É tudo como você enxerga. Eu vou sempre bater nessa tecla. É tudo como você enxerga. Como que você escolheu enxergar o autismo? É isso. Se faça essa pergunta e veja qual vai ser a sua resposta e comece a refletir, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa a notificação que toda semana a gente traz conteúdos novos, vídeos novos, para que a gente possa trazer mais clareza e leveza para esse processo que você está vivendo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.